O guarda-chuva, quem põe na nossa cabeça, somos nós. E aí a gente não se encharca por culpa nossa. É ou não é? Tem chuva de bênção para você. Joga esse guarda-chuva no mato e se encharque nas bênçãos de Deus. Amém? Ah não, vou botar um guarda-chuvinha aqui, uma coisinha tão pequenininha em cima da sua cabeça, que impede você de receber aquela torrentes de bênçãos, de chuva de bênçãos sobre a nossa vida. Amém? Eu declaro que esse ano seja o ano da sabedoria, e nós vamos trabalhar isso aqui com a igreja. Amém? O ano da sabedoria. Então todos, irmãos, sejam bem-vindos. Obrigado, irmã. Obrigado. Todos, irmãos, sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Sejam bem-vindos ao ano 2024 na igreja. A nossa igreja, que nós tanto amamos, lutamos e batalhamos em nome de Jesus. Amém? Bom, antes de eu começar a falar aqui, a Bíblia fala que não é de muito você orar que você vai ser ouvido. Isso me dá, irmão, a saber que muitas pessoas são rebeldes. E elas insistem com Deus em pedir, mas a Bíblia fala que eles pedem e não recebem porque pedem mal. Irmão, Deus trabalha da forma mais certa, e quando você fechar os seus olhinhos, para nunca mais abri-los aqui, que todo mundo isso vai acontecer, eu, você e todos aqui, você vai ver que Deus estava todo o tempo trabalhando, e principalmente sobre a nossa igreja. Isso é uma coisa que eu levo comigo até o dia que eu fechar os meus olhos e nunca mais abri-los. E muita gente vai chorar por causa da perda. Só que eu vou saber, eu vou conhecer aquilo que Ele tem mostrado. E aqui é o seguinte: Deus levanta as suas peças, que são as pessoas, trabalha sobre cada uma delas, levanta e ordena. E sabe quem é que sai como rebelde? Aquele que não quer ouvir as direções de Deus. Resiste. E aí, por resistir, por conta do orgulho, da vaidade, quem que esse camarada pensa que é para me dar umas direções aí? Não é ninguém. Assim como você. Mas está ao dispor e ao serviço da obra de Deus. E aquele que ouve vai ser abençoado. Mas aquele que não ouve, a própria Bíblia fala: se quiseres e me ouvires, comereis o bem. Mas se recusares, bom, a Bíblia, Deuteronômio fala: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. E se você ouvir e obedecer, virão as bênçãos. Mas tem o outro lado, se você não ouvir também. Então, nós trabalhamos em 2023 para que nós tenhamos humildade no nosso coração, lutando. Bom, pelo menos eu lutei, eu batalhei, eu fiz a minha parte, eu sei que eu fiz. Para chegar em 2024 com toda a humildade daquilo que nós plantamos lá. Se você deixar entrar em 2024 a soberba, a arrogância, a prepotência, deixar de ouvir, deixar de acatar as direções de Deus para a sua vida,
Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente, você vai passar mal, você vai ficar descrédito, você vai ficar birulei da cabeça, tantã, vai ficar sem saber o que fazer da vida, vai pegar as suas contas e vai falar, e agora o que eu faço com isso? E vai se revoltar contra tudo e todos. É capaz de, se Jesus, o Espírito se manifestar, se materializar, que é o Espírito Santo, sentar com você na tua casa, para solucionar, é capaz de se amassar tudo e jogar assim e falar, eu não acredito em mais nada. Por quê? Porque foi na hora que era para dar ouvidos, foi rebelde. Quis fazer a coisa do próprio jeito, quis fazer do seu jeito, quis dar ouvido para quem não era para dar ouvido. Quis, então, porque fosse rebelde, porque não desse ouvido à voz do Espírito Santo, porque não obedecesses à palavra, então, não reclama. Nem que ele apareça, a pessoa vai conseguir, porque ela está tão enrolada com com a decepção. Então eu tinha que falar essas palavras aqui antes de trazer uma palavra de sabedoria para a nossa vida. Amém? E nós vamos ter um ano muito abençoado, você pode ter certeza. Vai, irmão, vai. Vem cá, chega mais. Como pode um sábio ter um ano péssimo? Me fala. Só se ele for tantã, de abandonar a sabedoria, apostatar da fé, apostatar da palavra. Amém? Por favor, a sua Bíblia em Provérbios 16, 9. Nós vamos lutar aqui para estabelecer um lema durante esse ano, irmão, que será um lema, o lema da sabedoria. Quando Deus começou a trabalhar no nosso coração, no meu coração, com respeito à sabedoria, Ele também trabalhou comigo o ápice da sabedoria. O ápice da sabedoria seria uma frase que é um lema: ouvir mais e falar menos. Então esse lema nós vamos carregar conosco. E para mim isso é difícil, porque eu falo mais que a boca, irmão. Quando eu era criança, desde criança meu pai falava, enche a boca de comida e para de falar. Boca fechada não entra mosquito. Eu sempre fui de falar muito, bastante, eu falo bastante mesmo. Eu falo, mas esse é o ano de falar pouco. Que desafio, meu irmão. Vai ser brabo, mas eu já estou conseguindo. Amém? E você também vai conseguir. O que faz um sábio não é ele saber o que fala, é ele saber a hora certa de falar. O que faz um sábio não é ele saber o que fala, é saber a hora certa de falar. Ou seja, muitas vezes ele se cala. E se ele tem que gritar, falar, desabafar, ótimo. Já arrumou ferramentas para sua vida espiritual. Vá para o monte orar. O monte que é o seu quarto, o monte que é a cabeceira da sua cama. Vai orar. A sala da sua casa de madrugada. Vai orar, vai chorar ali. Vai reclamar ali, vai batalhar lá. Em nome de Jesus. Amém? Provérbios 16, 9. Já abriu? Provérbios 16, 9. Talvez esteja um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus
passos. Pastor, que coisa assim. Não tem nada simplificado aqui não. O texto em apreço é um dos textos que mais se arremete ao nosso cotidiano, à nossa conduta, à nossa vida. Sabe por quê? Porque é o seguinte: nós podemos até planejar as coisas, como vai ser o ano, como vai ser a família, as coisas que você vai fazer. Você pode até fazer isso, e Deus, por sua vez, irá abençoar isso. Ele vai, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e vai acontecer. O texto em apreço não traz uma direção de que Deus modifica o seu planejamento. Afinal de contas, Ele não te criou sem a autodeterminação das coisas, ou com a ação própria, para que você não... Isso é um covarde. Ele não te criou para ser um covarde. Covarde é levado de um lado para o outro, inconstante como as ondas que vai e vem, que vai que nem piolho pela cabeça dos outros, e que abandona o seu próprio planejar, por conta de A, B, C, D, ou de qualquer uma outra situação. Deus trabalha com corajosos. Por isso que se uma pessoa acabar de se converter, acabar de se batizar, e ela unir a sua vontade de levar o evangelho ao mundo inteiro, essa pessoa vai ser gigante na fé. Deus não trabalha com bonito, com feio. Deus trabalha com propósito. Deus só trabalha com corajoso. Deus não trabalha com covarde. Então, ok, entendeu isso? O planejar aqui que dá a entender que Deus vai começar a mudar as coisas. Então não adianta nada planejar. Não, você entendeu errado. O maior problema das pessoas não é não entender, é entender errado. E esse é o trabalhar do diabo, para que você pegue a Bíblia e distorça ela. Entenda da sua forma, do seu jeito. Porque assim ninguém mais vai te convencer, porque você, afinal de contas, já tem a sua visão do texto da Bíblia, daquilo que diz, e ninguém vai te convencer disso. Isso te faz um belo de um orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, soberbo. Porque se você vir conversar e você falar: pastor, olha, eu li o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e você me apresentar uma revelação cujo qual eu pensava diferente, eu vou mudar na mesma hora de opinião. Eu mudo na mesma hora. Eu não insisto em mudar se eu estiver errado. Você não deve insistir em mudar se você estiver errado, na mesma da hora. Afinal de contas, conhecimento é uma coisa que você não para de ter. E eu não sei tudo. Amém? Posso ouvir um glória? Vamos lá. Olha só. Agora você é um corajoso, determina. Agora você tem um planejar. Deus vai mudar isso? Não. Vai trabalhar em cima disso. Agora presta atenção. Nós trabalhamos sobre as 12 tribos de Israel no ano passado, e nós falamos de uma tribo que se chamava José. Aliás, narramos a história de um homem que se chamava José, filho de Jacó. Um doce, apesar de não entender, de não compreender. Olha aqui, vem aqui estudar comigo. Eu não consigo compreender alguém ali alinhado com um propósito real,
já na sua despida de sua vida, arrancar-lhe dele gargalhadas. Eu não consigo ver Jesus rindo de piadas, eu não consigo ver. Ele estava despido completamente de conforto, em prol de uma obra, que é a obra que é a obra do mundo, a obra principal, a obra de Deus. José, empregado em toda a sua jornada, eu não acredito que ele era um cara despojado, que entrava numa loja, oi, tudo bem? Ah, que tá. Eu não acredito que ele era de risadinhas. Eu não acredito que ele brincava, assim como eu também não acredito que a pessoa que planeja sobre a sua vida começa a brincar, ele enfraquece o seu propósito. Começa a fazer do seu projeto um meio de conforto, é impossível. Até você chegar lá, não há nada confortável, não. É uma luta, é um despir-se, há um frio a percorrer. Nós falamos de José, e José, apesar de tudo isso que eu falei sobre ele, que é uma coisa nova, sobre José não ser um cara dado a risos, assim como não consigo enxergar Jesus, esse é um posicionamento meu, não precisa interferir diretamente no que você acredita. Não consigo acreditar Jesus brincando de jogar aguinha para lá, bexiga d'água. Não consigo ver um posicionamento do Senhor Jesus compromissado. Ele poderia ter feito isso antes dos 30. Quando ele completou 30 naquela posição, que é a posição do nascimento da igreja, ele já não existia mais uma situação infante. No entanto, ele preferiu não casar. A Bíblia vai dizer que houve uma situação infante, um grande gigante da fé, o pai da fé, Abraão. Uma situação infante que houve entre Abraão e Sara. Ele brincava com a sua esposa. Sim, eu acredito que dentro de algumas situações já existe esse conforto. Quando você tem seus filhos, é confortável. Quando você tem a sua esposa, isso é confortável. Quando você tem algo que é para si, pessoal, isso é confortável. Jesus se despiu de todas essas coisas. Por isso, tratar Jesus e trazer Jesus para o alinhamento de prazeres não dá certo. O alinhamento de prazeres não, mas sim um posicionamento de perdão, de sabedoria. Porque na hora que está tudo bem, qual sabedoria você deve usar ali? Na hora que você está tudo bem com a tua esposa, que sabedoria que você precisa ter ali? Na hora que você está se divertindo com a tua família, que sabedoria que você precisa ter ali? Pastor, muitas, mas muitas mesmo? Você está dentro da sua casa, junto com os teus filhos sentados num tapete, e a tua esposa, ambos estão se divertindo, brincando, de qualquer coisa, seja pedra, papel, tesoura, qualquer coisa, estão todos ali no meio da sala brincando. Qual a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a comprometibilidade que você tem que ter para com algo extremamente sábio? A não ser sincero e se divertir de todo o teu coração naquele momento. Eu confesso, irmãos, que eu passei por situações assim no começo do meu casamento. E eu deixava os momentos porque achava que tinha que ser extremamente... Eu sou um homem de Deus, eu sou um pastor,
eu sou o que ora, expulsa demônio, que ora pelos doentes. Não, eu louvo, eu canto, eu ministro sobre corações. Que isso? Quantas vezes o meu posicionamento foi... A minha esposa está ali, ela é testemunha viva do que eu estou falando. Então, eu não conseguia, eu falo, poxa, eu estou em jejum, eu estou em consagração, eu estou em propósito, eu estou preocupado com o povo, com a obra de Deus, com o evangelismo, com almas a serem alcançadas, eu quero ver o romper da obra de Deus. Eu chego na minha casa, eu tenho que brincar, eu tenho que pegar no colo, eu tenho que namorar, tenho que beijar minha esposa, tenho que namorar com ela, eu tenho que cultivar o meu casamento, a minha família, senão ela vai se acabar. Mas aí a tua esposa tem que entender que você tem um propósito que está... Isso é um processo muito grande, irmão. Cuidado pelos caminhos que você entra, porque nós estamos falando de você. Como que você é dentro de casa, seu casamento, sua vida e tal. Quem está entendendo, irmãos? Então, a sabedoria é desfrutar do seu casamento, dos seus filhos. Satanás não tem tirado o sorriso, muitas vezes, hoje em dia, muitas vezes, o diabo não tem conseguido tirar o sorriso, as brincadeiras, não. Ele tem escancarado o que você faz para as pessoas. Através de suas ciladas, ele tem como uma televisão mostrado para as pessoas. Olha lá, o exemplo de família. Não, existem problemas. Casais que vivem paixonite. Problemas existem. São os que mais passam por problemas. Segundo dados, pesquisas, querem mostrar o que não são. Sabedoria para se divertir? Quase que nenhuma. Mas sabedoria para preservar a pureza da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, da sua própria vida. Diga glória a Deus. Porque isso desperta outras coisas. A sabedoria. Você acha que não, como eu estou poderosa. Vai e tira uma foto poderosa. Despertou, é uma mulher casada muitas vezes. Um monte de gavião olhando. Está sozinha. Aí começa as curtidas, os likes. Olha, meu ex curtiu. E o meu marido, já faz uma semana que ele não me elogia. 1 ano, sei lá. Miliano. Olha a falta de sabedoria com uma coisa, com uma felicidade que você teve de se achar bonita. Quando você mostra quando o diabo coloca essa semente no teu coração, isso abre para que pessoas tenham acesso a você. Tem que tomar muito cuidado, irmão. O negócio é complexo. E a luta, ela não para. Eu parei aqui na vírgula, até chegar aonde José tinha que chegar, aonde você vai chegar. Você tem um projeto, planejamento, você vai chegar. Se você não for covarde,
você vai chegar. Deus só tem propósito com pessoas de projeto, com pessoas firmes, alinhou com Deus. Esse tipo de gente alinha com Deus. Você vai chegar. Agora, aqui onde eu quero que você entenda. José sonhou que ele ia ser o cara, que ele ia chegar lá. Mas a maneira em que Deus trabalhou na vida de todo mundo, que Deus não trabalhou só na vida dele. Por isso que tem gente que entra em parafuso. Mas por que ele passou por isso, menino bom? É porque Deus tinha que trabalhar na vida de todos. Só por isso. É só porque a vida não é sobre você. A vida é sobre eu, você e todos. É só por isso. É só por isso, mais nada. Então, Deus trabalha na vida de todo mundo, Deus age, Deus faz, porque o planejar do homem, o sonho do homem, o querer do homem, mas a maneira que vai chegar lá, é aqui onde você tem que entender, que nem sempre vai ser do jeito que você quer. Porque é Deus que conduz esses passos aí até chegar lá. Por quê? Que ele tem que trabalhar naquele, que ele tem que trabalhar naquela, que ele tem que trabalhar naquele, que ele tem que trabalhar e tal, tem que trabalhar ali. Tem que trabalhar no teu coração também. Tem que trabalhar no coração de todo mundo. Você acha que o teu projeto, ele vai para... Você fez o teu projeto, ele diz sentido a você? Não. Se Jesus fala, aquele que tem 2 reparta, então quer dizer que a sua própria vida não é só para você. Os seus projetos, chegar lá, irmão, você ser o governante do Egito, o governador do Egito, para você ser o presidente do Egito, que seja do Egito, do mundo, para você ser o cara, você vai mexer com esse projeto, com essa firmeza, na vida de todos que estão em sua volta. É por isso que a maneira nem sempre é como, mas como que eu passo por provações, hein? Deus está trabalhando no seu, Deus trabalha no coração da tua esposa, Deus está trabalhando, Deus está modificando, Deus está mexendo. Você acha que se Deus, viu? Tem gente que não tem nem onde morar, tem gente que não tem tem gente que não tem, está devendo a vida, e vive como se fosse rico. Você imagina se Deus derrama riqueza, então? Você imagina, nossa, meu irmão, eu já falei isso aqui, é coisa sábia. Conversar comigo você tem que ser sábio. Não estou sendo arrogante para falar isso. É porque eu sei o custo de buscar sabedoria diante de Deus. O custo de buscar sabedoria diante de Deus. É caro pagar o preço para ter sabedoria. Mas quando você tem, glória a Deus. Eu já falei isso daqui. Uma coisa é você falar, se eu ficar rico, eu não vou pisar em ninguém. Uma coisa é você falar. Outra coisa é você ser no primeiro dia, no segundo dia, agora no primeiro desafio de mostrar que você é alguém. Quando a felicidade de alguém raiar ao teu lado, que você tem a capacidade de mostrar que você também é feliz, você já vai exaltar lá em cima o teu para rebaixar o do outro. Porque o ser humano, eu conversava isso com meu irmão esses dias, porque o mal do ser humano é o próprio ser humano, e as nossas tribulações é por causa do próprio ser humano. O que nos causa mal é o próprio ser humano, ou seja, somos nós mesmos. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os demônios que atuam na área do pensamento, das tentações da carne, da concupiscência dos olhos. Essa palavra é uma palavra de libertação, irmãos.
planeja, mas faça isso mesmo. Faça para arrebentar, para destruir, para falar, esse ano eu vou chegar lá. Você vai alinhar. Você não precisa nem orar, é só determinar. Você não precisa nem orar, é só determinar. Pastor, você está pregando outra teologia. Irmão, não estou pregando outra teologia, é a mesma de sempre. Se você tem pouca fé, então não para de pedir. Fica pedindo, fica mudando, alternando as coisas. Agora, eu tenho certeza que existe fé no teu coração. Determina. Seja firme. E vai dar certo. Vai dar certo. Diga glória a Deus. Aí, você pode se perguntar, ok, o senhor falou aí da sabedoria e tal. Um dia, irmão, fala aqui de coração, irmão. Chega em mim um dia esse ano, em nome de Jesus, me convida para tomar uma Coca-Cola na sua casa para nós conversar. Que seja meia hora sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra, me convida. Eu faço questão. Eu vivo pela obra. Em nome de Jesus, me convida, irmão, deixa eu ir lá. Se você não quiser ir lá, na sua casa, se convide para ir na minha, e você será bem-vindo. Mas será convidado para conversarmos da Bíblia, assim como eu quero ir na sua para conversar da Bíblia, da palavra. Você não vai se arrepender. Esse é o alvo da minha vida. Eu amo falar da palavra de Deus. Um dos homens que influenciaram a minha vida a buscar sabedoria, morreu há poucos dias. O nome dele era Claudinei. Pastor Claudinei. Claudinei Atílio Trajano era o nome dele. Ele tinha um espinho na carne, e por causa do espinho na carne que ele tinha, ele buscou sabedoria e Deus deu a ele sabedoria. E foi, sem dúvida, eu não erro, dos que eu conheci, o homem mais sábio que eu conheci na obra de Deus. Pastor Claudinei Atílio Trajano. E ele morreu. O homem mais sábio que eu conheci. E o homem que falou para mim assim, irmão, nem tudo é oração, irmão. Foi ele. Um homem que me inspirou a buscar a Deus por sabedoria. E eu busquei. Eu comecei no seminário, e assim que eu comecei no seminário, eu era obreiro na igreja, e eu passava a maior parte do tempo na igreja, porque a obra de Deus, eu me apaixonei pela obra, e até hoje eu sou apaixonado pela obra. É claro que hoje com família eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar das crianças, tem que ter tudo, né? Não é verdade? Então, eu trabalho e vou e tal, e sigo essa vida paralela, trabalho e obra de Deus, desde os meus 17 anos. Desde os meus 17 anos, a minha vida sempre foi a mesma, nunca mudou. Até hoje é a mesma. E eu fazia seminário na época, com resistência, porque na época, o pastor da igreja, na minha época, isso é um testemunho, tá, irmão?
pastor que era o pastor da igreja na época, que era a Igreja da Graça, era um carrasco. Um homem resistente, carrasco, sem sabedoria, discernimento, sem conhecimento. Olha, foi luta. Ele reprovou. E eu fui resistente. Porque eu sabia o que Deus queria para a minha vida. E a gente sabe quando a pessoa é sem sabedoria, sem amor, maltrata as pessoas, não tem sabedoria no falar, não tem profundidade no texto bíblico, não tem conhecimento. Tudo é os homens lá de cima da igreja da Igreja da Graça. Tudo era os homens lá de cima, porque é assim que tem que ser. Nunca é o que Jesus quer. E eu fui para o seminário com resistência. E aí tinha os dois auxiliares, Givanildo, que veio aqui esses dias, estava com o cabelo grande. Não consegui ver ele também, nunca mais consegui falar com ele. Meu grande amigo na obra de Deus. E o pastor Claudinei. Os dois moravam lá, tinha mais um também, mas descabeçado. Sempre tem uns obreiros que... Aqui não. Lá, sempre tinha no caso, né? Os obreiros que misericórdia. Só a graça do Pai. E aí eu cheguei um dia, eu tinha que pregar na igreja. E eu nunca tinha pregado, irmão. Eu era obreiro. Eu nunca tinha pregado. Aí o pastor Claudinei chegou, a igreja que ele dirigia era aqui. Era essa aqui. A igreja que ele dirigia era essa aqui. E aí ele chegou lá. Na hora que ele chegou lá, ele jantou, almoçou. Aí eu cheguei, ele viu, eu vou fazer uma pregação lá no seminário, só que preciso de alguém para ouvir a pregação. E aí eu fui pregar. Aí eles sentaram, imitando a igreja, né? Imitando a igreja, eu pode se assentar, a igreja e tal, e eles dois sentados. E aí eu subi para pregar, né? Aí eu vim pregar. Na hora que eu cheguei aqui, eu queria dar risada, né? Porque eu não sabia, e o pastor Claudinei assim, ó. Sério. E o Givanildo cascando o bico na minha cara. O pastor Claudinei ali, ó. Sério. Aí eu abro a Bíblia e tal, aí abriu a Bíblia, e eu preguei ali, que era de Pedro ali. Enfim, era uma pregação ali em Pedro ali, no Novo Testamento. E aí eu trouxe a pregação, e eu estava pregando e tal, e pastor Claudinei ali. Aí eu fui citar o texto do Evangelho, e não me lembro agora, mas era uma mulher, eu falei que era um homem. E ele já marcou ponto negativo. Aí eu desci, né? Amém, tal, eu desci. Ele falou, irmão, quem que era que você falou lá? Aí eram Ananias e Safira, acho que eu modifiquei, alguma coisa assim. E aí ele me corrigiu e falou, não, irmão, é assim, é assim. Aí foi aí onde ele falou, uma das vezes, irmão, peça sabedoria para Deus, irmão. Ele dá sabedoria e nunca mais tira de você. Foi uma das vezes. A principal que realmente mexeu o meu coração, enquanto eu obreiro, foi no monte. Foram todos e ele estava ali, um homem sério. Todo mundo brincando e ele ali, para orar. Ele virou para mim, irmão. Eu estava perto do lado dele e falou, irmão, sabedoria, irmão. Sabedoria. Nunca vou esquecer disso. Ele virou para cá, começou a oração. Ele, meu Deus, meu Pai, me dê sabedoria. Na mesma hora eu repeti as mesmas palavras. Foi um discipulado ali, indireto, mas foi um discipulado. Então o pastor quer que esse ano seja de sabedoria, porque o pastor Claudinei falou, não é. É porque Deus me mostrou tudo como é que está acontecendo, e se você não for sábio, você vai gastar as suas reservas, num ano que não é para gastar.
Você vai depositar confiança onde não se deve. Você pode ser enganado, porque esse ano vai aumentar muito mais a questão de, como é que chama? Estelionato. Vai ter que ser muito sábio, vai aumentar muito o estelionato. Esse ano vai aumentar muita coisa ruim. Mas para o sábio, o mal tenta, circula. Ele olha para ali e vê a saída aqui. Ele pega a saída e sai. A sabedoria, irmão, é o processo de você saber falar não. A pessoa que não entende o caminho, o processo de falar não, conversava com um amigo que faz também a obra de Deus, e ele falou, nossa, eu passei a minha vida inteira fazendo a virada na igreja, a igreja dele faz virada, nunca passei com a minha família, esse ano eu passei. Falei, você foi sábio? Eu falei, fui sábio? Eu sei que eu fui, mas agora eu tenho que aguentar tudo lá, porque eu não fui lá na igreja. Olha só, não pode passar com a família, vivenciar momentos incríveis, só ele e a família, num sítio, separados. Olha que coisa chata. Mas ele foi sábio. E a sabedoria é essa, que muitas vezes você vai contra essa tirania maligna que as pessoas têm. Tem gente que você é obrigado a ir lá na casa dela, na festa dela, lá no churrasco dela, tem gente que você é obrigado. É tirania, ninguém é obrigado a nada. É tudo por amor. E aí na hora que você posiciona a atitude certa, não, você enquadra aquela pessoa maligna, você enquadra essa situação de sujeição que oprime, que atrapalha. Quantos pais são tratados assim? Esses dias mesmo eu vi filhos tratando os pais com tirania. Nossa, você, que coisa é isso? Que porcaria, nem mora mais lá, não está nem, né? E fica subjulgando, maltratando, não tem uma palavra boa para falar. Foi daí que você saiu, daí que você comia, daí que era tudo, e agora você vai tratar sua mãe desse jeito? Agora você vai tratar sua mãe desse jeito? Só porque tua mãe continua sendo simples e você ficou metida a besta? Respeita. Falta de sabedoria, né? Mas aí que eu vejo, o que eu vi, a mãe ali, no caso ali, não se posicionou. Não houve, ela ficou acuadinha, coitada. Mas que dó. Ai, que vontade de sair da cruz naquela hora. É maltratar a sua mãe em outro lugar, não na minha frente. Não merece, coitada. Vontade de dar um conselho, né? Nós vamos ver isso agora. O conselho para essa mãe: não deixe ela fazer isso com você, não. Fale imediatamente, fala, você não gosta da minha casa, vai embora. Posicione-se. Não gosta do meu jeito, vai embora. Você tem que gostar de mim do jeito que eu sou, do jeito que eu sempre fui. E outra, às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis, sem grana, sem condições financeiras. Sabe o que é sabedoria? Para muitos, para alguns, é deixar de ser besta. Vamos lá. Como que uma pessoa, então, acaba se tornando sábio? Você fala, poxa vida, então, sabedoria, eu quero ser sábio. Como que eu vou acabar me tornando? Porque a pessoa, ela não, sou sábio. Não, ela se torna sábio. Ela acaba, por situações, princípios, decisões, posicionamentos, ela, se torna, ela acaba se tornando sábio.
Como? Acabar se tornando um sábio. Provérbio 19, 20. Abre lá, está a resposta. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Bom, ao contrário de sábio, nécio, louco, tolo, vamos entender ao contrário? Não ouça conselhos, não aceite instruções. Haja vista, quem é fulano de tal para te ensinar alguma coisa? Ou para te aconselhar? Um Hermes mortal cheio de defeitos e pecados. Inclusive, eu sei de cada podrão. Quem essa pessoa sabe para falar, para tentar me ensinar alguma coisa? Talvez ela entenda muito mais sobre perdão e sobre mar do esquecimento do que você. Mas, aí uma pessoa que não ouve, que não aceita instruções, que acaba se tornando tolo. O oposto disso, acaba se tornando um tolo, que não ouve a instrução, nem mesmo o conselho. Vamos lá, gente. Ouça conselhos. Se você tem uma dificuldade, ouça o conselho dos mais velhos. Se a sua sabedoria se sobrepõe e o teu coração entende isso, não precisa falar. Porque o teu conhecimento pode sobrepor aos mais velhos, mas não a tua experiência. Então ouça os mais velhos. Se o teu coração começa a entender que você conhece mais, não fala. Ouve, porque a experiência é melhor do que o conhecimento. Ouça. Ouça os mais velhos, ouça seus pais, ouça quem já é, quem já se tornou. Ouça. Ouça instruções, ouça a palavra, ouça. Então, a quem você não deve ouvir? Imaturos, pessoas que não aceitam instruções e correções. Muito jovem que não tem experiência nenhuma. Se você é casado, jamais ouvir de um solteiro ou uma solteira. E jamais, como diz, jamais ter uma amizade, você sendo casado com um amigo, ter um amigo solteiro ou amiga solteira. Jamais. Nunca. Jamais. Ter amizades com mulheres. Só porque elas têm uma condição de vida legal, mas são mais doidas do que o Batman. Que o que dá na telha faz, vê, fala. Jamais ter amizade com esse tipo de gente. Sabe por quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Jamais. Homens, amizades com quem vive trocando de carro. Carro é um bem que desvaloriza a cada compra. O cara que compra, toda hora, perde. É o quê? Amigo seu? Só podia, né? Tem que ter sabedoria. Viver trocando de carro? Não. Manda arrumar. Conheço um mecânico bom. Aqui,
Manda arrumar conserto, fica com o seu. Calma. Não deixe as coisas do mundo, assim como que aconteceu com o filho pródigo, te levar. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Não deixe a situação pródiga fazer parte da sua vida. Vidas pródigas fazer parte de você. Jamais. Seja sábio. Durante quantos dias tem esse ano? 366. Ano bissexto. Não deixe, desde o primeiro dia que já passou, até o último dia, de ser sábio. Pese na balança todas as coisas. Amém? Se não for para agradar a tua esposa e o teu marido, não tome uma atitude contrária à sua natureza. Porque os únicos que devemos pagar com o nosso próprio corpo é a esposa ou o marido. Únicos. O resto, não existe obrigação. Amém? Estou esperando a Coca-Cola lá na sua casa para nós conversar, hein?